Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 13. Mateus, capítulo 4, versículo 13. Graças a Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o quê? Amém. É nesse texto aqui que eu quero meditar com os amados irmãos nessa noite. Esse texto, ele é narrado por Mateus, que foi um publicano que Jesus chamou para ser servo dele. E é um dos discípulos. Aqui Mateus está dizendo que Jesus deixou Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus foi criado. A Bíblia relata para nós que Jesus frequentava as sinagogas de Nazaré. E com 12 anos Jesus foi ao templo. Quando Jesus, com 12 anos, foi ao templo, ele já era conhecedor de toda a lei em Israel. Um judeu, o seu filho com 12 anos tinha que conhecer a palavra por completo, e Jesus já conhecia com 12 anos. Passou-se os dias, José, seu pai, morreu, e Jesus, ele foi pegando idade, ele mudou-se de Nazaré, e ele foi morar em Cafarnaum. Quando Jesus foi morar em Cafarnaum, naquele lugar, meus irmãos, Jesus viveu muitos anos ali. A casa de Jesus, ela era de frente o mar da Galileia. E na casa de Jesus era um lugar muito frequentado. Nesse lugar, Jesus chamou muitos discípulos. Jesus curou, libertou muitas pessoas. Quando ele foi habitar em Cafarnaum, Cafarnaum é uma cidade marítima do lado do mar da Galileia. O mar da Galileia é o mesmo que é o lago de Genezaré ou o lago de Tiberíades. É o mesmo lago. Esse lago ele dá mais ou menos em torno de 60 quilômetros, um raio, ele atinge de metros quadrados. É muito bonito esse lago. Nessa cidade de Cafarnaum, trouxeram um paralítico para Jesus. 4 homens conduziam um paralítico e deixou esse paralítico na porta. Quando ele chega na porta, aquela casa está tomada de gente. E não tem como eles se aproximar de Jesus. E quando eles olham a impossibilidade deles chegar perto de Jesus, eles subiram aquele paralítico para descer pela cobertura da casa.
Esse texto ele chama muita atenção. Primeiro, 4 homens acreditou que Jesus libertaria aquele paralítico. Foram ousados em levar ele. Mas ao chegar perto da casa, a ousadia deles cresceram mais ainda, porque eles não queriam desistir do plano deles, amém, queridos? E o plano deles era que Jesus libertasse aquele homem. Então, pela fé deles, eles erguem, descobrem o eirado daquela casa, e aquele homem é descido até onde Jesus está. Interessante, as pessoas que estão perto de Jesus também não abrem caminho para aquele paralítico passar. Você percebe que as pessoas não queriam sair perto de Jesus? Eles poderiam ser gentios e dizer: olha, entram por aqui, né? Passam por aqui. Não, eles não queriam sair perto de Jesus. Então, a ousadia desses homens desce Jesus, na presença de Jesus, esse paralítico. A Bíblia mostra para nós, no capítulo 2 de Marcos, quando Jesus ele está ali, aquele paralítico chega a ele, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus perdoa os seus pecados. Quando Jesus perdoa os pecados desse paralítico, as pessoas ficam escandalizadas. E quando eles ficam escandalizados, meus irmãos, no versículo 5, Jesus vê a fé deles e diz: ó, filho, perdoado está os teus pecados. No versículo 6, os que estavam ali assentados, ali tinham escribas, tinham muitos doutores da lei, pessoas que tinham um alto conhecimento profundo da lei judaica. É como esses advogados famosos de hoje, que conhecem toda a Constituição brasileira. Ali tinha muitos escribas que conheciam profundamente. Aí eles começam a indagar e a questionar Jesus. Mas eles também não tinham coragem de falar. Mas dentro deles havia uma murmuração. Mas aonde Jesus estava ali, naquele mesmo lugar, Jesus teve uma revelação, ou seja, Jesus teve o discernimento e ele teve a interpretação do pensamento daquelas pessoas. E Jesus disse: qual que é mais fácil, perdoar o pecado dele ou dizer para ele: levanta e anda? Pega esse leito e leva para a tua casa. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que Jesus não tem dificuldade sobre nada. Não existe doença que ele não cura. Não existe problema que ele não resolva. E não existe pecado que ele não possa perdoar. Todos os pecados Jesus pode perdoar. Todos os pecados que as pessoas praticou, ou que elas caíram em atrocidade na sua vida, Jesus pode perdoá-los. Sim. Por que agora Jesus está perdoando o pecado daquele homem? Porque Jesus viu a fé no coração deles. Jesus viu que o pecado, ele é uma maldição, e o pecado, ele traz para a vida da pessoa prejuízo. Em todos os sentidos, o pecado, ele mata, ele destrói, ele separa, ele aniquila a pessoa. E o que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio vencer o pecado. Jesus veio trazer libertação do pecado. Lá em Romanos 6, a palavra de Deus diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque Jesus levou o pecado. Quando nós unimos a Cristo, irmãos, Ele é o autor, o consumador da fé, Ele é o pastor supremo de todas as ovelhas que estão sobre a face da terra,
Ele tem o poder, a autoridade, a supremacia de Deus e a plenitude de Deus que habita sobre ele, para romper com todo o pecado. Quando aquele homem chegou perto de Jesus, como Jesus conhecia o seu problema e o problema das pessoas que estavam ao redor dele, Jesus começou o tratamento. Então Jesus começou tratando do pecado. Amém? E naquele lugar, era um lugar que reunia muitas famílias. Jesus morava ali, e logo vizinho de Jesus, não muito distante, tinha a casa de Pedro, aonde Pedro morava com a sogra. E você vai ler a Bíblia, você vai ver que naquele lugar Jesus também se dirigiu à casa de Pedro, Simão Pedro. E naquele lugar Jesus curou a sogra de Pedro. Então, na casa de Pedro, na casa de Jesus e na casa de muitos outros discípulos, constantemente havia um movimento grande. Por quê? Porque Jesus era famoso. A fama de Jesus espalhou por toda a Galileia. A Galileia, ela vinha inteira para ver Jesus. E você vai lendo a Bíblia, você vai ver que os endemoniados, os doentes, cegos, coxos, oprimidos de espíritos, leprosos, eram trazidos para perto de Jesus. Por quê? Porque Jesus curava eles. Jesus libertava eles. Jesus, ele transformava a vida das pessoas. Eu estava vendo um pastor nessa semana trazer uma palavra, e ele disse que o Evangelho não promove o homem. Eu não acredito assim. Eu acredito sim que o Evangelho promove o homem sim. Sabe por quê? Porque o homem, se ele não ouvir o Evangelho e ele não conhecer Jesus, ele continua desgraçado, ferrado, sem perdão, ele continua na maldição, ele continua perdido. Mas quando esse homem conhece o Evangelho, ele conhece Jesus, ele entrega a vida a Jesus, sua vida muda. Então a sua vida é promovida. E eu te pergunto nessa noite, quem aqui teve a vida mudada por Jesus? Dá um glória aí. Então o Evangelho promove sim, porque o Evangelho ele traz graça, ele traz a autoridade de Jesus, ele traz a luz de Jesus, ele traz a libertação, ele traz transformação. Então ele promove o homem do seu pecado para o perdão, ele tira o homem do sentido da desgraça, e no coração do homem é implantado a graça. E o homem encontra favor em Deus, o homem encontra favor em Jesus. Então, nessa cidade de Cafarnaum, meus irmãos, Jesus morou, residiu, fez muitos discípulos, e nessa cidade, era um porto também, aonde Jesus tinha um barco. E ele nesse barco, constantemente, ele viajava por ele, junto com os discípulos. E ele viajava para outros lugares, em volta da Galileia. Então ali se torna um centro de região, estratégico de Jesus, aonde ele cura centenas de milhares de pessoas. Meus queridos e amados irmãos, grande parte do Evangelho
foi ministrado na cidade de Cafarnaum. E você pode pensar agora comigo, pastor, o senhor está narrando a história aí, tudo, a Bíblia, tudo isso aconteceu, e eu quero trazer isso para a realidade de hoje. A realidade de hoje, irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus. Por que que isso tudo foi escrito? Para que eu e você creiamos, e para que eu e você desfrutamos de todas essas promessas que Jesus fez. Jesus disse: estes sinais acompanharão os que creem. Marcos 16:15, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16:15. Quem falou isso? Jesus. Quando ele falou isso? Depois de ressuscitado. Ele já tinha cumprido seu ministério, ele já tinha andado por todas essas regiões. No seu ministério ele curou, ele frequentou sinagogas, ele pregou, ele ensinou. No primeiro texto que lemos, a Bíblia fala em Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, por onde Jesus passou, ele pregou. E qual é a tarefa da igreja? Também pregar, também ensinar, mas pregar a palavra genuína do jeito que ela é. E eu quero dizer, meu irmão, a igreja, o centro da igreja, o cabeça da igreja, o dono da igreja, aquele que é todo o autor da graça, é Jesus Cristo de Nazaré. Então veja bem, é tarefa da igreja pregar, ensinar, levar a palavra, meditar na história, aprender e entender que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto eu estou pregando essa palavra para você, você pode ter certeza que os olhos de Deus, Ele está sobre toda a terra e especificamente também sobre este lugar. Porque Deus é fiel para zelar a sua palavra. Quem aqui gosta de cumprir sua palavra? O que você acha de Deus? Jesus seria infiel? Jesus seria covarde em prometer uma coisa e não cumprir? Jesus disse que esses sinais nos acompanhariam. Jesus disse que ele estaria conosco. E Jesus também disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Enquanto eu estou pregando essa palavra, querido, mediante a fé que há no teu coração, existe um trabalhar de Deus na tua vida. E cada pessoa tem o seu particular com Deus. Porque Deus, Ele não vê como nós vemos. Aqui eu estou vendo seu rosto, mas não estou entendendo o seu pensamento. Porém, a própria palavra de Deus diz lá em Hebreus que a Bíblia ela é como espada de dois gumes, que ela penetra na divisão da alma e do espírito, e ela discerne os pensamentos. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então a Bíblia ela é uma palavra viva, ela é uma palavra eficaz, ela é espírito, ela é vivificada pelo Espírito de Deus, e quando a palavra de Deus penetra em cada coração, o reino de Deus está sendo implantado na vida daqueles que a palavra de Deus começa a habitar. Amém, meu irmão? Jesus disse: o reino de Deus está próximo. A palavra de Deus reina. Como que nós podemos provar que a palavra de Deus é soberana e ela reina? Jesus disse: o céu passa, a terra passa, mas a palavra do Senhor não há de passar. Ela não passa, ela permanece.
ela é a mesma de ontem, ela é a mesma de hoje. E quando chegar no final de todo o cumprimento das promessas da palavra de Deus, vivos e mortos serão julgados por essa palavra. Quando a Bíblia diz que abriram-se livros e mais livros, Deus usará a própria palavra que um dia foi pregado para a mudança de vida, para o arrependimento de pecado, para abandono da velha vida. Meu irmão, essa mesma palavra, ela é vida para quem aceita, mas ela é espada para quem rejeita. Ei, você está entendendo? Ela cura, ela liberta, ela transforma o homem, ela promove o homem, ela muda a história do homem, ela traz para as famílias mudança, traz educação para as famílias, muda o comportamento de casais, homens, mulheres, marido, esposa, ela muda a história de jovens, ela muda o percurso de um assassino, de um ladrão, à medida que as pessoas creem. À medida que as pessoas creem, ela muda. Como nós lemos nessa noite, o povo que estava naquela região viu-se raiar uma grande luz. Por quê? Porque Jesus era o Verbo que se fez carne. A própria palavra de Deus estava ali encarnada para pregar, transmitir, abençoar, curar aquelas pessoas, transformar aquelas pessoas. E Jesus, aleluia, aquele mesmo Jesus que passou na Galileia, é o Jesus que morreu, mas é o Jesus que ressuscitou. É o Jesus que caminha no meio da igreja, é o Jesus que é dono da igreja e Ele está aqui nessa noite. Sabe por quê, querido? Porque Ele zela pela sua palavra. É o mesmo Jesus. Oh, meus irmãos, na caminhada da vida, nós já vimos o sepultamento de criança, de adolescente, de jovens, homens recém-formados, pessoas idosas, mas na caminhada da vida também, nós vimos Jesus levantar criança do leito da morte. Nós também vimos Jesus levantar jovens do leito da UTI. Nós vimos Jesus curar pessoas cancerosas. Nós vimos Jesus libertar pessoas oprimidas de espírito, que era cavalo de macumba, que eram pessoas que no centro de macumba eram explorados por espíritos enganadores. Mas ao conhecer o evangelho genuíno de Jesus, foi liberto pela autoridade da palavra de Deus. Irmãos, ela é viva, ela é eficaz. E o mesmo Jesus de Cafarnaum, de Nazaré, é aquele que ressuscitou. É o que está sentado à direita de Deus Pai. É o que intercede por mim. É o que intercede por você. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante de meu Pai. Nós confessamos Jesus porque cremos. Nós confessamos Jesus verdadeiramente porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. E esse mesmo Jesus que andou no meio daquelas multidões é o Jesus que caminha no meio da multidão da igreja. Hoje Ele vive pelos séculos dos séculos. Como esse cântico que nós cantamos, o Cordeiro Santo de Deus. Esse Cordeiro foi morto, mas esse Cordeiro está vivo, marcado na presença do Pai. E Ele sabe todo o percurso que Ele passou em toda a história. E são 2000 anos que se passaram. E muitas vezes tentaram, e em muitos lugares queimaram a Bíblia. Tentaram esconder essa palavra.
Mas Deus que vela pela sua palavra, não deixou que a Bíblia acabasse. E ela está aqui diante de nós. Você pode glorificar a Deus? Ela está aqui, meus irmãos, a palavra de Deus. Para quê? Para nos ensinar. Eu me lembro, quando solteiro, eu ganhei o Novo Testamento dos Gideões, e eu fui ler o Novo Testamento dos Gideões no meu quarto. Na cidade de Votuporanga tem um bairro que chama Pozo Bom, e nós moramos nesse bairro. Ali eu fui ler o Novo Testamento, li Mateus, li Marcos, li Lucas, e um dia estava lendo João, e quando chegou naquela parte, começou a falar do Espírito Santo, e de repente eu estava chorando, e o meu coração queimava e ardia. Ali naquele lugar, eu senti a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, meu querido irmão, Jesus vive, Jesus reina, Jesus vela por essa palavra, e Ele é fiel nessa noite. Assim como um dia Ele mudou tanta gente naquele lugar, e naquela região cumpriu-se a profecia de Isaías, a grande luz raiou naquele lugar. Nessa noite também, a luz da palavra de Deus está aqui para iluminar a cada um de nós. Iluminar a tua vida, iluminar a tua casa, iluminar o teu ser. Você já assistiu aquele vídeo? Jesus é maior que religião, Jesus é maior que templos, Jesus é maior de toda e qualquer instituição. Tudo aquilo que os homens criaram, fizeram, ou qualquer monumento histórico, ou qualquer monumento, por mais precioso que seja aos olhos da humanidade, Jesus é maior, porque Ele é o arquiteto de todo o céu e toda a terra. Ele é o governo supremo sobre tudo que existe. Então nessa noite, em nome de Jesus, qual é o conselho para a tua vida? Entrega a tua vida a Jesus. Se curva a Jesus, se renda a Jesus, não fuja da vontade de Jesus. Jovens que aqui estão, não se entregue a tua vida à falsidade, não se entregue ao mundo perverso, mas pare, ouça o que o Evangelho diz para você, ouça o que Jesus tem para você. Um dia aceitei Jesus quando jovem, a melhor escolha da minha vida. Eu fiz 55 anos. Agora, esse mês, eu estava lá em Israel. Meus irmãos, e exatamente nesse dia, 4 horas da tarde, quando nós chegamos em Jerusalém, e quando eu cheguei naquele lugar, eu lembrei de uma promessa que Jesus fez para a minha vida. Em vários lugares Deus falou comigo, e Deus disse: eu vou te levar em algumas nações da terra. E Deus nos deu a oportunidade de passar por 2. E agora nós temos uma outra oportunidade de conhecer outras nações. Por que eu estou falando isso para você? Porque na minha juventude, tudo aquilo que Deus prometeu para mim está se cumprindo até nos dias de hoje. Nós não somos perfeitos, nós temos falhas, defeitos, erros, mas nos esforçamos para guardar as promessas, nos esforçamos para nos agarrar a essa palavra. Irmãos, quando ainda solteiro, orava a Deus, Deus me deu esposa, Deus me deu 3 filhos, e Deus me chamou para o ministério. Eu escolhi sempre obedecer à voz de Jesus. Já chorei muitas vezes, já sorri, já brinquei,
Já fui muitas vezes chacota de pessoas por ser obreiro, por ser pastor, por ser líder de jovens. Já. Mas junto com aquele choro, muitas vezes a voz do Senhor disse: não temas, eu irei contigo. Então vale a pena você ficar debaixo da promessa de Deus. Quem diz para você que você, nessa noite aqui, entregando a vida para Jesus, todos os seus problemas vão acabar? Não vai acabar. Quem prega esse evangelho é mentiroso. Quem diz que entregar a vida a Jesus acabou todos os problemas é mentiroso. Porque o próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês passarão por aflições. Mas em todas as nossas aflições e em todas as nossas alegrias, a petidão do nosso coração na presença dEle, Ele nos faz caminhar, Ele nos faz vencer, Ele nos faz, querido, andar. Hoje você está me vendo aqui, bem arrumado, num sapato bom. Um jovem veio aqui, me abraçou e disse: pastor, ficou bonita a sua camisa. Porque ele me deu um conselho, ele disse: esse pano azul, o senhor faz o detalhe em vermelho. Ele me orientou, e eu falei: eu vou seguir seu conselho, jovem. E fiz. Mas quando foi para mim construir a minha primeira casa, eu usei um sapato 3 anos, um só, e ele furou a sola. Então por que eu estou falando isso? Porque a vida também não foi fácil para mim. Eu também já parti um lanche em 3 pessoas, porque nós não tínhamos condição de comprar um sozinho. Numa marmitex só nós comemos em 3. Eu já passei isso na estrada. Eu já dormi sem janta em pátios de postos de gasolina. E Deus sempre dizia: não temas, vou te abençoar, vou prosperar, vou abrir portas. Fique agarrado. Não estou na igreja para agariar ou ganhar. Não. Não foi isso que escolhemos. Escolhemos servir Jesus. Deus escolheu abençoar. Você entende, querido? Deus escolheu curar. Deus decidiu mudar a vida de cada um. Eu olho para o rosto de cada um, de 90 e poucos % dessa igreja que está aqui. Eu conheço a história. Eu conheço a história da Rose e do Zé Carlos. 8 filhos, amém, Rose? Eu conheço a história do Júnior. Eu conheço a história do Sérgio. Eu conheço a história do Marcão. Marcos, Rosângela. Conheço a história de cada um. Sei muitos outros irmãos que eram presos à droga, mas conheceu Jesus aqui, ouvindo a palavra de Deus. Eu não estou contando a história que eu vi na vida da Carochinha lá, eu li um livro. Não, nós estamos vivendo isso. Entende, irmão? Não vim aqui contar uma história que eu não participei, que eu não conheço. Está ali o Gilmar, um homem que passava pelos botecos. E aí, Gilmar? Então existe mudança no Evangelho, existe transformação, existe poder, existe autoridade na palavra de Deus. Então qual é a tua situação hoje? Nós vamos encerrar aqui. Qual é a tua situação? Você está frio, desanimado, pensando em parar, pensando em desistir? Qual é o grau da tua fé? A luz de Deus raiou, iluminou aquele lugar, Jesus pregou arrependimento, Jesus disse: é chegado o reino de Deus, Jesus chamou discípulos, Jesus curou pessoas, a história está escrita, ela está aqui nessa noite, e através dessa história, como decidimos, seremos.
se você decide viver a fé, você é abençoado. Se você desiste da fé, a maldição te pega. Porque ou nós somos de Deus, ou é do diabo. Quem é de Deus é de Deus. A palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E quem é de Deus escuta o que é de Deus. Me entende, querido? O único interessado que não quer que você ouça o que é de Deus é Satanás. É o demônio. É o diabo. Por quê? Porque ele sabe que ele já está condenado. E que a sua habitação eterna, a habitação de Satanás, é o lago de fogo e enxofre. E quem é que vai morar nesse lago? Os incrédulos. As pessoas que não acreditam no Evangelho, na palavra e em Jesus. Então Satanás quer enganar as pessoas. Ele quer que as pessoas sejam enganadas e não quer que as pessoas creiam. Nessa noite eu prego essa palavra para todos nós. E eu digo para todos nós nessa noite: Deus ama a todos. Irmãos, como Jesus trabalhou, como Jesus viveu por cada pessoa, como Jesus ama cada um de nós. E Jesus ama cada um que está aqui. As nossas escolhas é que permeia a nossa vida. Então, nessa noite, você está diante de uma grande luz, que é a palavra, que é Jesus, que é o Evangelho. É maior do que templo, maior que religião, maior que tudo que existe. É o momento de se entregar a Ele. Viver para Ele. Tê-lo como Senhor, tê-lo como pastor, tê-lo como seu melhor amigo. Quando ninguém te entende, Jesus está perto de você e Ele entende você. Amém? Ele entende você. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, orar com todos que aqui estão. Para quê? Para que se cumpra a palavra de Deus. Para que ela se cumpra na tua vida. Para que ela se cumpra no teu coração. Ela é viva, ela é eficaz e ela vai cumprir. Amém, meu irmão? Se você está com incredulidade no teu coração, eu estou crendo. Você sabia que na cidade de Nazaré, aonde Jesus foi criado, Ele não curou muitas pessoas naquele lugar, por causa da incredulidade deles. Porque Jesus foi criado ali, Ele era carpinteiro. Então, quando as pessoas vinham na sinagoga e que Jesus ensinava, sabe o que eles falavam? Olha aí o filho do carpinteiro. Olha aí o filho de José. Está lá em Marcos capítulo 6. Evangelho de Marcos 6. Olha aí o filho do carpinteiro. Porque eles viam Jesus apenas como um simples homem. Nós também, irmãos. Depende daquilo que a gente faz com o evangelho que pregamos. É aquilo que vivemos. À medida que nós cremos, nós vemos a glória de Deus. À medida que acreditamos, nós recebemos. À medida que cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida de nós. Nessa noite, é uma noite de mudança. Quantos creem? Eu quero orar com você. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Olha, a decisão muda a história. Curva a tua cabeça agora. Feche seus olhos. É como nós estarmos diante dos olhos santos de Jesus. Os olhos puros de Jesus. E aí dentro de nós existe tantas coisas. Mas Jesus olha e nos vê por dentro. Conhece os nossos traços. Oh, meus irmãos, é agora que nós devemos abrir o coração e deixar a luz do Senhor entrar, a luz do Senhor ministrar, a luz do Senhor trabalhar dentro de você. Olhos fechados. Ele perdoa o seu pecado. Ele escreve o seu nome no livro da vida. Ele quebra a maldição familiar sobre você. Ele quebra os traços das maldições do passado. Se a tua família foi amaldiçoada, você pode quebrar essa maldição pela tua fé. Pela tua fé, todos os espíritos malignos que perseguiram a tua família, pela tua fé, em nome de Jesus, esses espíritos podem ser repreendidos nessa noite. Tua casa será uma habitação do Senhor. Tua casa será a morada do Eterno. Oh, a luz de Deus paira nessa noite, em nome de Jesus. Esse é um momento de entrega. Quantos querem entregar a vida a Jesus nessa noite? Aí, pode levantar sua mão. É você e Deus, todos aqui agora. Nós não estamos preocupados com a mão está levantada. É você e o Senhor. Você vai entregar, você vai orar, você vai clamar por Ele nessa noite. Você vai invocar o Senhor. Jesus disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á. À medida que você pedir, você vai receber. À medida que você vai invocar, você vai ter. À medida que você bater, a porta de Deus vai abrir. É promessa, é Bíblia, é Deus falando. É o Senhor que prometeu, Ele é fiel. Ele caminha no meio da igreja. Ele caminha no meio da igreja. Ele é fiel, os seus olhos são chamas de fogo. Os seus pés são reluzentes como latão. Ele é santo, aleluia, decante alamahai, aleluia. O Espírito de Deus é poderoso nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, vai batendo em retirada agora toda a força das trevas. Jesus, aquele que chamou cada um de nós, é maior. Aquele que escolheu a cada um de nós, Ele está aqui para libertar o oprimido, para pôr em liberdade, para abrir o cativeiro, te chamar para fora, querido. Em nome de Jesus, você que está preso pelo pecado nessa noite, jovens, você que está preso pelo pecado, Jesus está te chamando, Ele quer te arrancar do meio do pecado. Ele quer mudar a tua história. Ele quer escrever no teu coração. Em nome de Jesus, Ele quer fazer de você um ganhador de almas, um santuário, habitação do Altíssimo. Você não é casa da sujeira, você é chamado para ser templo do Espírito Santo, para ser morada de Deus. Por isso agora, em nome de Jesus, é um momento de entrega, é um momento de libertação. Nessa noite, Jesus está libertando pessoas aqui. Levante as suas mãos e comece a orar, entrega a tua vida. Eu quero que vocês falem com Deus nessa noite. Essa palavra é viva e eficaz. Comece a falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
nós invocamos o Senhor agora, meu Pai. Nós invocamos, aleluia, o Teu Espírito Santo. E em nome do Senhor Jesus, a luz real, a luz verdadeira, a luz que brilhou em Cafarnaum, a luz que brilhou pelos séculos dos séculos, brilha nessa noite sobre este santuário, meu Pai. Brilha sobre esta igreja, sobre esses irmãos, esses que estão crendo, invocando o Senhor, estão dizendo: Jesus, socorro. Oh, meu Jesus, entra agora nesse coração, entra nessa mente, entra nesse lar, entra na história desse homem, entra na história dessa mulher, entra na história desse jovem, e muda, decante alamahai, aleluia, muda a história dessa família, muda a história desse coração que geme, que chora. Senhor, essa mulher oprimida pela dor, pela depressão, pela angústia, entra na vida dela e muda, Jesus. Arranca desse corpo, arranca dessas famílias todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, que a luz da Tua palavra, ela ministra agora o interior desse homem, o interior dessa mulher, o interior desse jovem. Senhor, Tu és maior, Tu és santo, Tu és poderoso, Tua promessa não volta vazia. Estes sinais agora aconteça na vida dessa pessoa que está orando comigo, que está invocando o nome do Senhor, que está chamando pelo Senhor, meu Pai. Ministra, meu Deus, ministra, liberta, põe em liberdade essa mente, põe em liberdade esse coração, em nome de Jesus. Toda maldição lançada contra as nossas vidas, toda maldição lançada contra os nossos corpos, contra as nossas pessoas, em nome de Jesus, sejam quebradas nessa noite, sejam arrebentadas, em nome de Jesus. Toda maldição que o pecado causou está anulado nessa noite, porque todo pecado foi levado, todo pecado foi cravado na cruz, todo pecado foi quebrado pelo nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus, nós somos lavados e remidos. Por isso todos os corpos aqui pertencem a Jesus, pertencem ao Senhor, pertencem à palavra de Deus, foram comprados, regenerados, salvos, libertos pela palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos aqui nessa noite, recebam da graça daquele que vive para todo sempre, Jesus Cristo, no nome do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o teu corpo sinta o toque de Deus, que o teu espírito sinta o mover do Senhor nessa noite, que a tua vida seja aberta e a alegria do Espírito paire sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor é fiel, meu Pai, tudo está no teu altar. Para a tua glória, nós nos rendemos e nos entregamos e declaramos vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos e diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a ferramenta, toda a arma preparada contra mim não prosperará, porque o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, Ele cuida de mim. Dê um aplauso a Jesus. Glória,
Em nome de Jesus, teu lar seja uma bênção, tua casa, tua família, você. Em nome de Jesus.